Olá, seja bem-vindo ao programa Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Estamos aqui numa bela casa em Campos do Jordão, em São Paulo, no meio de uma linda natureza que nos revela o amor de Deus, sua bondade, para nesse ambiente estudarmos um pouquinho mais da palavra de Deus com você. Temos em mãos também a Bíblia, que também é uma revelação de Jesus Cristo. E eu quero aproveitar e convidar você também para tomar a sua e se unir a nós agora no estudo da palavra de Deus. Por um curto período de 3 anos e meio, os discípulos tiveram diante de si o maravilhoso Jesus. Dia a dia andavam, falavam com ele, ouviam suas palavras de ânimo alcançado e assistiam às manifestações do seu poder em favor do doente e do aflito. Ninguém jamais amou como ele. Sua personalidade era magnética e atraía multidões. Hoje eu quero convidar você para nós conhecermos mais desse Cristo. Nós não precisamos voltar à Palestina para ver aquilo que os discípulos viram. Através das páginas desse livro, da Bíblia, nós podemos entrar em contato com esse maravilhoso mestre da Galileia. 2000 anos se passaram desde que seus pés tocaram esse planeta, mas a sua presença hoje continua tão real como foi para os discípulos naqueles dias. Deixe-se apaixonar, como eles, por esse maravilhoso Jesus. Antes de começarmos o estudo do tema de hoje, eu quero convidar você para estudar junto com a gente essa mesma temática na internet. Nós fomos em Israel e gravamos lá esse curso maravilhoso Jesus, que hoje está disponível na internet. Você vai conhecer aqui lindas histórias e imagens. Por isso, acesse agora biblia.com.br e faça esse curso online. Bíblia.com.br. Nós gravamos esse material em Jerusalém, no Rio Jordão, no Jardim do Sepulcro, no deserto da Judéia, em Belém e tantos outros locais. Eu queria que você visse agora um pedacinho desse curso para você conhecer mais. Jerusalém sempre foi na Bíblia a capital do povo de Deus. E a gente sabe que vai ser nessa região que vai se estabelecer a Nova Jerusalém. Então é uma emoção ímpar estar nessa cidade. Espero que você tenha gostado do que você viu. Então acesse agora biblia.com.br e comece o seu curso online. Aqueles que terminarem todas as 3 lições terão disponíveis esse certificado aqui, um certificado de conclusão, que você pode imprimir e guardar com muito carinho na sua casa. Então não perca tempo. Acesse agora o nosso site biblia.com.br e faça esse curso. Certamente
você será grandemente abençoado. O santuário terrestre foi construído por Moisés de acordo com o modelo que lhe foi mostrado, o santuário celestial. Esse está em Êxodo 25:40. Os serviços que eram realizados nele eram símbolos dos serviços que aconteceriam um dia no céu. Assim como o sacerdote entrava no santuário terrestre para interceder pelo povo, Cristo entrou no santuário celestial para interceder por nós, depois da sua ascensão. Por isso, hoje, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre o ministério sacerdotal de Cristo, realizado no santo do santuário celestial. A primeira pergunta que nós temos que responder é a seguinte: quantos compartimentos havia no santuário terrestre? E certamente no santuário celestial, o qual era o modelo? Então eu quero ler com vocês aqui o texto de Hebreus, capítulo 9, versos 2 e 3. Hebreus 9, 2 e 3 diz assim: com efeito, foi preparado o tabernáculo cuja parte anterior, onde estava o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, que se chama lugar santo. Por trás do segundo véu, se encontra o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos. Além do pátio exterior, havia 2 compartimentos no santuário terrestre. O santo, como o autor de Hebreus nos informa, que continha a mesa dos pães da proposição, o candelabro e o altar de incenso. E o Santíssimo, que continha a arca da aliança. E lembra que os 10 mandamentos estavam dentro dessa arca? Esses mesmos compartimentos são mencionados pelo profeta João com relação ao santuário celestial. Em uma de suas visões, ele contemplou um anjo ministrando diante do altar de incenso um móvel que ficava no lugar santo. Você pode conferir isso em Apocalipse, capítulo 8, versos 3 e 4. Também foi permitido a João olhar dentro do lugar santíssimo. E lá ele viu a Arca da Aliança, de acordo com Apocalipse 11, verso 19. Agora, qual era um dos serviços realizados nesse primeiro compartimento aqui no santuário terrestre? Em Levítico capítulo 4, nós temos essa resposta. Você pode acompanhar comigo? Levítico capítulo 4, versos 27 até o 31. Se alguém pecar do povo da terra por ignorância, por fazer algumas das coisas que o Senhor ordenou que se não fizessem, e se tornar culpada, ou se o pecado em que ela caiu lhe for notificado, trará por sua oferta uma cabra sem defeito pelo pecado que cometeu, e porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado, e a imolará no lugar do holocausto. Então o sacerdote, com o dedo, tomará do sangue da oferta e o porá sobre os chifres do altar de holocausto. E todo o restante do sangue derramará à base do altar. Tirará a gordura, e como se tira a gordura do sacrifício pacífico. O sacerdote a queimará sobre o altar como aroma agradável ao Senhor, e o sacerdote fará expiação pela pessoa e lhe será perdoado. Você pode ver que diariamente os sacerdotes realizavam vários serviços no santuário. Eles ofereciam de manhã e à tarde um cordeiro sobre o altar, alimentavam as chamas das lâmpadas do candelabro, ofereciam oferta de incenso, trazendo consigo as brasas do altar de holocausto, e enquanto o incenso subia, o sacerdote oficiante se ajoelhava perante o altar em silenciosa adoração. Além desses serviços diários, o sacerdote levava para dentro do lugar santo o sangue dos animais que eram sacrificados por pecados específicos. Ele também recolhia o sangue do sacrifício e o aspergia na cortina, também chamada de véu, que separava os 2 compartimentos, o Santo do Santíssimo. Uma outra tarefa era colocar sobre os chifres do altar parte desse incenso. Com a realização desse ritual, os pecados eram transferidos simbolicamente do pecador
para dentro do santuário. Contaminava o santuário e por causa dessa contaminação era necessária uma purificação, como nós veremos em mais detalhes semana que vem. Esse sistema cerimonial ilustra o plano da salvação. Jesus Cristo veio ao mundo não apenas como oferta pelo nosso pecado. É verdade que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista afirmou isso, mas também assumiu a função de sacerdote, aquele que intercede em nosso favor no santuário celestial. O que aconteceu no momento da morte de Cristo que nos ajuda a entender isso melhor? Eu queria ler um texto que vai trazer luz sobre esse assunto. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 27. Leamos os versos 50 e 51. Mateus, capítulo 27, versículos 50 e 51. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Você sabia que durante séculos as cerimônias realizadas no santuário apontavam para a vinda do Messias? E quando Cristo morreu na cruz, como eu acabei de ler, o véu do santuário se rasgou do alto a baixo. O que isso significava? Significava que o grande sacrifício fora feito e que o sistema de ofertas e sacrifícios havia cessado para sempre. A sombra deu lugar à realidade. O tipo encontrou-se com o antítipo e daquele dia em diante as cerimônias em Israel ficariam destituídas de significado. A atenção de todos os cristãos deveria voltar agora para o santuário celestial, onde Cristo iniciaria seu ministério sacerdotal no lugar santo. O santuário terrestre construído por Moisés era um modelo do celestial. Tudo funcionava como uma figura das coisas celestiais. Assim como o sacerdote entrava todos os dias no santuário para fazer expiação pelo povo, Cristo, um dia, entraria no santuário celestial como nosso grande intercessor e advogado. O livro de Hebreus nos ajuda a entender o ofício de Cristo no santuário celestial após a sua ascensão. Olhe comigo para o capítulo 7 de Hebreus, primeiro verso 17. Hebreus 7,17 diz assim: Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora nos versos 23 a 25 nós lemos: Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Assim como os sacerdotes intercediam diante de Deus em favor do povo, após a sua ascensão, Cristo agora serve como mediador entre Deus e a raça humana. Devemos nos lembrar ainda que em Israel, os sacerdotes eram consagrados por meio do sangue de novilhos. Isto é ensinado em Levítico capítulo 8. Mas Cristo, na perfeição do seu sacerdócio, foi consagrado pelo seu próprio sangue. Dê uma olhadinha no que o autor de Hebreus fala sobre isso. Aqui no capítulo 9, no versículo 12, o autor de Hebreus diz assim: Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtida eterna redenção. Ele se ofereceu a si mesmo como nosso sacerdote para sempre, e Paulo vai dizer, segundo a ordem de Melquisedeque. É importante mencionarmos esse nome aqui, Melquisedeque. Ele aparece lá em Gênesis 14, 18. E veja que em Gênesis 14, nós estamos no momento da história
muito antes do sacerdócio levítico ser estabelecido. Além disso, Melquisedeque não vinha de uma linhagem sacerdotal ilustre. Da mesma forma, Jesus não veio da tribo de Levi, mas da tribo de Judá. Por isso não pertencia a uma linhagem sacerdotal. Por isso, ele é o nosso sumo sacerdote, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Essa profecia teve seu cumprimento quando Jesus visitou o templo em Jerusalém. Os discípulos chamaram sua atenção para a beleza do mesmo. Então Jesus declarou: "Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada." Se aproximava o dia em que o tipo encontraria o antítipo, a sombra a realidade. E tudo no templo, inclusive suas cerimônias, que por séculos apontara para o Messias, perderiam seu valor. Jesus viera cumprir cada simbolismo apresentado nas cerimônias. Ele daria sua vida no Calvário como Cordeiro de Deus sem defeito, ascenderia ao santuário celestial e lá daria prosseguimento ao seu ministério sacerdotal em favor da raça caída, como prefigurado pelo ministério sacerdotal no templo terrestre. Com o início do seu ministério sacerdotal no santuário celestial, Cristo torna-se o nosso mediador. O apóstolo Paulo, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, vai explicar melhor sobre isso aqui em 1 Timóteo, no capítulo 2, versos 5 e 6. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Paulo está claro em ensinar que apenas Cristo é o mediador entre Deus e a humanidade, pois ele é plenamente Deus e plenamente humano. Ele é a ponte que nos reconciliou com o Pai, o único ser que viveu sem pecado, morreu pela raça humana, venceu a morte ao ressuscitar. Ele tem, por essas credenciais, toda a autoridade para interceder por nós diante de Deus. Além do mais, isso faz parte do que nós chamamos de plano da salvação. Contrariamente aos sacrifícios de animais, o sacrifício de Jesus foi perfeito, foi realizado uma vez para sempre. Ou seja, não há uma segunda morte. Na primeira visão, que Jesus é visto lá em Apocalipse, no capítulo 1, versos 12 e 13, nós temos aqui uma outra prova do ministério sacerdotal de Jesus. Em sua primeira visão, João viu Jesus no meio dos 7 candeeiros de ouro, objeto que está no compartimento santo do santuário. Os 7 candeeiros representam as 7 igrejas, de acordo com Apocalipse 1:20, ou seja, 7 fases pelas quais passaria o povo de Deus, desde o período apostólico até a igreja remanescente. Nesta visão, Jesus estava vestido como sacerdote, como os sacerdotes se vestiam no Antigo Testamento. E isso indica que ele estava intercedendo pelo povo, ouvindo suas orações, suas preces e atuando como advogado junto ao Pai. O primeiro compartimento, o lugar santo, continha 3 objetos que também apontavam para o ministério sacerdotal de Cristo. O candelabro com 7 lâmpadas apontava para Cristo como a luz do mundo. Ele está no meio do seu povo, cuidando da sua igreja. O altar de incenso apontava para Jesus como aquele que intercede por nós, como aquele que ouve nossas orações. Ele está junto ao Pai como nosso sacerdote. E a mesa com os 12 pães apontava para Cristo, o pão da vida, aquele que tem a capacidade de satisfazer diariamente as necessidades do seu povo. Desde a entrada do pecado no mundo, todo ser humano tornou-se pecador. Nascemos com a natureza pecaminosa e nos tornamos pecador pela prática do pecado.
Deus providenciou em Cristo a oferta perfeita e o sacerdócio de Cristo para trazer perdão para todo pecador. Eu queria ler um texto de Levítico, no capítulo 4, que vai nos ajudar a entender melhor essa dinâmica do perdão. A partir do versículo 27 do capítulo 4, eu leio assim, Levítico 4, 27 em diante. Se alguém ou se qualquer pessoa do povo, da terra, pecar por ignorância, por fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou, se não fizessem, e se tornar culpada, ou se o pecado em que ela caiu lhe for notificado, trará por sua oferta uma cabra sem defeito, pelo pecado que cometeu. Porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e a imolará no lugar do holocausto. Então o sacerdote, com o dedo, tomará do sangue da oferta e o porá sobre os chifres do altar do holocausto, e todo o restante do sangue derramará à base do altar. Aqui nós percebemos um pouco da dinâmica do perdão lá em Israel. Para cada tipo de pecado, havia um animal específico que deveria ser oferecido. Quando alguém pecava, tinha que levar esse animal até o santuário. Como já vimos, o santuário foi construído dentro de um pátio. Esse pátio tinha um bom tamanho para receber ali os pecadores. E as pessoas tinham o direito, o acesso ao pátio para se encontrarem com o sacerdote. Agora, na presença do sacerdote, o pecador deveria confessar o seu pecado. E ao confessar o seu pecado, ele deveria colocar a mão sobre a cabeça do animal que ele mesmo providenciou, confessar o seu pecado e então o pecador tinha que sacrificar o animal. Não era o sacerdote quem matava, era o próprio pecador que trouxe a oferta que deveria sacrificar o animal. Quando este pecador via o animal contorcendo-se às dores da morte, ele entendia que esse animal só está morrendo porque ele havia pecado. E sem derramamento de sangue, não poderia haver remissão de pecado. Agora, o sacerdote entrava em cena e, depois de ouvir a confissão, pegava o sangue desse animal, parte dele colocava sobre os chifres do altar e parte era derramada à base do altar. E após isso, alguns tipos de ofertas, o sangue deveria ir para dentro do santuário. Às vezes em um cadinho que o próprio sacerdote levava, outras vezes através da carne que o sacerdote comia, e então entrava no santuário. Esta era a lei da transferência. O pecado sai do pecador, passa para o animal e do animal para o santuário. Isto contaminava o santuário, porque os pecados iam diariamente sendo acumulados e uma vez por ano era necessário se fazer a expiação ou purificação do santuário. Bem, esse será o tema da nossa próxima semana. Você não pode perder. Agora, o sacerdote entrava no primeiro compartimento ou no lugar santo para fazer a intercessão pelo pecador. Qual é a grande lição que nós temos aqui? O sacerdote, ele ia até o altar de incenso, o móvel que estava mais próximo do segundo véu. E você vai se lembrar que atrás do segundo véu estava a Arca da Aliança, símbolo do trono de Deus, e em cima do propiciatório a Shekinah, que era a glória ou a presença visível de Deus. Isso quer dizer que o pecador não pode ir até o santuário, não pode ir até a presença de Deus. Ele só pode ficar no pátio e ele depende do sacerdote para ir até Deus. Isto foi ensinado em todo o Antigo Testamento. As pessoas compreendiam que elas não podiam entrar no santuário, mas o máximo que elas poderiam se aproximar de Deus era através do sacerdote. Neste caso, o sacerdote foi constituído como um mediador, como aquele que está entre o pecador e Deus. Agora, quando Cristo vem,
e assume o nosso lugar como sacerdote, ele se torna o nosso mediador. Então eu só posso ir à presença do Pai indo até Cristo. E é Cristo quem me leva até o Pai. Eu não posso ir à presença de Deus diretamente. Eu preciso de um mediador. E esse mediador é o próprio Jesus Cristo. É por isso que João, falando a respeito dessa linda verdade, escreveu aqui em sua carta no capítulo 2, verso 1. João diz assim, primeira carta de João, no capítulo 2 e o verso 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O ideal de Deus para nós é que não pequemos. Mas João, o discípulo do amor, que conhecia as fraquezas humanas, já antecipou. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, nós temos um advogado. Jesus tornou-se, por sua ascensão e entrada no santuário celestial, o nosso advogado. E graças à presença dele junto ao Pai, é que nós podemos ter o perdão. Então, todas as vezes hoje que nós pecamos, nós não podemos ir direto a Deus porque Ele é fogo consumidor. Mas Cristo, por sua morte vicária, tornou-se o elo que nos conecta novamente ao Pai. Então, todas as vezes que nós pecamos, nós devemos ir a Cristo e suplicar que Ele nos apresente ao Pai, que Ele nos represente. É por isso que Jesus falou, tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Uma pergunta que nós temos que responder no estudo de hoje: quando é que Jesus começaria o seu ministério sacerdotal no santuário celestial? Nós entendemos, logicamente, que seria após a sua morte, mas a Bíblia traça um calendário, a Bíblia apresenta o momento em que Jesus começou a atuar como sacerdote lá no santuário? Eu queria convidar você agora a nós irmos para o livro de Levítico, no capítulo 23. Aqui nós encontramos a orientação de Deus a Moisés para o estabelecimento das festas em Israel. Como você já sabe, o povo celebrava 7 festas ao longo do ano. Estas festas aconteciam em 2 estações, na primavera e no outono. E haviam dias específicos em que elas eram marcadas no calendário de Israel. Por exemplo, a festa da Páscoa acontecia no 1º mês. No 10º dia o cordeiro era separado, no 14º o cordeiro era sacrificado e no 15º a carne deveria ser comida com pães asmos e ervas amargas. Mas de todas as 7 festas celebradas por Israel, 2 delas chamam a nossa atenção. Elas apontam para Jesus Cristo, mas não havia uma data fixa no mês, mas sim na semana para que elas acontecessem. E esse detalhe é essencial para a compreensão do que nós vamos estudar agora. Eu estou falando da festa da primícia e da festa do Pentecostes. Dê uma olhadinha comigo em Levítico capítulo 23, nos versos 9, 10, 11 e 12. Aqui Moisés está explicando para o povo como a festa das primícias deve ser celebrada. O texto diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra que vos dou e cegardes a sua messe, então trareis o molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceitos.
no dia imediato ao sábado. O sacerdote o moverá. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. O detalhe da festa das primícias é que ela só podia acontecer, de acordo com o verso 12, no dia imediato ao sábado. Logicamente, o primeiro dia da semana, que hoje nós chamamos de domingo. A festa das primícias, ela acontecia sempre depois da Páscoa. A Páscoa, como eu mencionei há pouco, envolvia o 10º dia, o 14º e o 15º. Isso quer dizer que após a morte do Cordeiro Pascal, o primeiro domingo ou o primeiro dia da semana seguinte era a hora de celebrar a festa das primícias. Agora, por que esta festa não tinha um dia fixo no ano? Por um detalhe bem simples. Porque na presciência divina, ela apontava para a ressurreição de Cristo. E Jesus ressuscitaria num primeiro dia da semana. É por isso que Cristo foi crucificado na sexta, porque ele disse que passaria 3 dias na sepultura e no domingo, bem cedo, ele ressuscita. Paulo vai falar da ressurreição de Cristo e vai aplicar como sendo primícias dos que dormem. Cristo como a nossa primícia. Nós já estudamos aqui que a morte de Cristo e a sua ressurreição, especificamente sua ressurreição, não é a primeira na Bíblia, não é a primeira em ordem cronológica, mas é a primeira em ordem de importância, porque da ressurreição de Cristo dependem todas as outras. Assim, a festa das primícias não estava marcada uma data no mês, mas sim na semana. Ela acontecia sempre num domingo e apontava para Cristo como nossa primícia, ressuscitando num domingo. Agora olhe que interessante a próxima festa. Era a festa de Pentecostes. E aqui em Levítico 23, versos 15 e 16, eu leio assim: Contareis para vós outros, desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão, até o dia imediato ao 7º sábado. Contareis 50 dias, então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Você entendeu que a festa do Pentecostes, ela também não estava pontuada no calendário mensal? Ela tinha que acontecer 7 semanas após a festa das primícias e tinha que ser também no dia imediato ao sábado. Se você conta 7 semanas, você tem 49 dias. Logo, a festa do Pentecostes acontecia num domingo, 7 semanas após a festa das primícias. Agora, se a festa das primícias apontava para a morte de Cristo e sua ressurreição, para que aponta a festa do Pentecostes? Aponta para o derramamento do Espírito Santo e para o início do ministério de Cristo no santuário celestial. Eu queria que você lesse comigo mais alguns textos da Palavra de Deus que nos ajudarão a entender esse assunto. O primeiro deles está aqui, João capítulo 7, verso 39, onde o próprio Cristo diz assim: Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Jesus, ao longo do seu ministério, prometeu várias vezes que enviaria o outro Consolador, o Espírito Santo. Só que aqui em João 7,39 está claro que o Espírito ainda não fora dado porque Cristo não fora glorificado. Essa expressão glorificado tem a ver com a entronização de Cristo no santuário e o início do seu ofício como sacerdote. Agora vamos para Atos no capítulo 2. E o que acontece aqui em Atos capítulo 2?
você tem a descida do Espírito Santo. Em Atos, no capítulo 1, verso 8, Jesus mais uma vez promete o Espírito aos seus seguidores. Ele diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Cristo foi claro em ensinar que Ele daria o Espírito Santo, mas se Ele não fosse, o Espírito não viria. E Ele disse no Evangelho de João, para os discípulos: convém que eu vá, porque se eu não for, o Espírito não virá. Agora, quando chegamos em Atos capítulo 2, versos 1 a 4, olha o que nós lemos. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa aonde estavam reunidos. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Se no dia de Pentecostes os discípulos receberam o Espírito Santo, está claro que foi num domingo que o Espírito Santo foi derramado. Isso quer dizer que foi nesse domingo, no dia de Pentecostes, que Jesus começa o seu ministério no santuário celestial como nosso sacerdote. Você percebe a beleza do Evangelho e a harmonia de todo o ministério de Cristo que é desenvolvido em nosso favor? Cristo foi crucificado numa sexta, ressuscitou no domingo, esteve 40 dias com os apóstolos e depois ordenou que eles aguardassem em Jerusalém até que do alto recebessem o poder. E por 10 dias os discípulos estiveram no cenáculo, reunidos em oração, unânimes, confessando seus pecados uns aos outros, implorando pela misericórdia de Deus. E no dia da festa de Pentecostes, o Espírito foi derramado. Se em João 7,39 foi dito que o Espírito não havia sido dado porque Cristo não havia sido glorificado, então é evidente que nesse domingo Cristo está sendo entronizado como sacerdote no santuário e agora ele envia o Espírito como havia prometido. Isso quer dizer que desde o dia de Pentecostes do ano 31, Cristo começou a atuar como sacerdote. Agora, para cumprir toda a tipologia do santuário, Jesus deveria em algum momento tornar-se sumo sacerdote. Esse é o tema que nós veremos na próxima semana. Por isso você não pode perder o Bíblia Fácil da semana que vem. Mais um detalhe muito especial que nós temos que responder. Cristo começou a atuar como nosso advogado, como nosso sacerdote. Por quanto tempo ele atuaria? A Bíblia é clara em declarar que quando Jesus deixar o santuário, este vai encher-se de fumaça procedente da glória de Deus e ninguém poderá permanecer no santuário. Isso quer dizer que ele não será advogado para sempre. Em breve, ele vai deixar as suas vestes no santuário para vestir suas vestes reais e voltar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, a dinâmica da salvação me ensina que eu devo com urgência buscar esse advogado, confessar meus pecados e confiar na intercessão dele junto ao Pai para o meu perdão e para a minha salvação. Algo bem interessante aconteceu ao longo da história. Houve um movimento religioso que tentou usurpar a posição de Cristo de ser o nosso advogado. Você acredita? É exatamente isso que aconteceu. A palavra de Deus é clara em ensinar que somente Cristo é o nosso advogado.
Nós só temos a Ele a quem recorrer. Só Ele tem o poder de perdoar pecados. Aqui em Lucas, no capítulo 5, nós temos um episódio bem interessante, quando Jesus perdoa os pecados de um paralítico. Acompanha comigo aqui dos versículos 20 a 22. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. Verso 21. Os escribas e fariseus arrazoavam dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? As pessoas estavam aqui atônitas porque Jesus havia perdoado os pecados de um paralítico. E eles foram muito claros em dizer: quem pode perdoar pecados senão Deus? E nisso eles estavam corretos. O que eles não aceitavam era que Jesus era o próprio Deus. E ao perdoar os pecados do paralítico, ele não estava cometendo com isso nenhum pecado, porque ele é Deus, ele tem o poder de perdoar pecados. Mas todas as vezes que um ser humano tenta por si perdoar pecados, está tentando assumir uma função que é apenas de Cristo, como nosso mediador, como nosso advogado. Durante vários séculos se desenvolveu na Igreja Romana a doutrina da confissão auricular, onde se ensina que o sacerdote tem o poder de perdoar pecados. Eu já testemunhei várias vezes onde consistórios se abriram e várias pessoas entraram para diante do sacerdote confessar seus pecados e muitas vezes receber ali uma tarefa para então alcançar a absolvição dos pecados. Isso não é bíblico. A palavra de Deus ensina claramente que só Cristo pode perdoar pecados. E todas as vezes que nós pecarmos, nós temos que ir a Ele, porque Ele é o nosso único advogado junto ao Pai. Mas, pastor Arilton, a Bíblia não ensina que nós devemos perdoar os pecados uns aos outros? Sim, é claro. Mas esta é a dimensão horizontal do pecado. Se eu peco contra meu irmão, eu devo buscar o perdão dele. E ele pode me conferir e deve me conferir o perdão. Mas é apenas nesse caso que eu perdoo o pecado. Se alguém me ofendeu, eu tenho a obrigação moral de perdoar também. Até porque Jesus ensinou lá em Mateus capítulo 6, na oração do Pai Nosso, que se nós não perdoarmos aqueles que nos ofendem, nós também não seremos perdoados. Mas quando se trata de pecados, só Deus pode perdoar. E eu não posso confessar o meu pecado a nenhum outro ser humano esperando que ele me perdoe no lugar de Deus, porque Deus não enviou representantes para perdoar pecados dos outros. Então a confissão a sacerdotes ou a doutrina da confissão auricular, ela contraria o claro ensino da palavra de Deus. E por que é que Jesus pode ser o nosso advogado? E por que só Ele pode perdoar os nossos pecados? Porque só Ele deu sua vida no Calvário para que nós tivéssemos uma segunda chance. Só Ele cravou com os seus próprios pés os cruéis espinhos dessa vida para tornar mais fácil a nossa passagem. Só Ele assumiu o peso da nossa culpa para que nós pudéssemos ser libertos. Esta é a dinâmica da salvação. Toda vez que nós pecamos, nós precisamos de um advogado junto ao Pai. E esse advogado é Jesus Cristo. E nós devemos nos aproximar com confiança para buscar esse perdão. Eu queria que você acompanhasse comigo aqui o autor de Hebreus no capítulo 4. E olha que conselho o autor de Hebreus no capítulo 4, a partir do versículo 15, nos oferece. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. E então o autor de Hebreus, no capítulo 4, 26, declara: Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Eu e você somos convidados pela fé
a irmos ao santuário celestial, à presença do Pai. Cristo é o nosso mediador junto ao Pai. E todas as vezes que pela fé eu confesso o meu pecado e clamo por misericórdia, eu sou perdoado, porque eu tenho um advogado que nunca perdeu uma causa, que nunca falhou, mas nenhum outro ser humano pode tentar assumir o papel que hoje Jesus desempenha, porque só Ele é advogado. Certa vez eu li a história de um jovem que cometeu alguns delitos e finalmente foi parar num tribunal. Ele contratou o melhor advogado que ele podia ter. E esse advogado, usando de todos os recursos cabíveis, conseguiu que ele fosse inocentado. Ele ficou livre dos crimes que ele havia cometido. Os anos se passaram. Ele voltou à vida de delitos e compareceu novamente perante um tribunal para um novo julgamento. Quando ele chegou ao tribunal, ele olhava para o juiz desconfiado de que esse semblante não lhe era estranho. Ele conhecia esse jovem de algum lugar. E quando o juiz estava prestes a enunciar a sentença, ele se lembrou e disse: "O senhor já foi meu advogado. Há anos atrás, em um processo, o senhor me defendeu. Por favor, me ajude novamente." E a resposta daquele juiz foi muito simples, mas categórica. "Meu jovem, naquele tempo eu era o seu advogado, mas hoje eu sou o seu juiz." Enquanto Cristo é advogado, Ele pode estender o perdão para todos nós. Mas em breve Ele será juiz, e quando Ele se tornar juiz, Ele vem para julgar. Então o tempo de nos colocarmos nas mãos dEle e confiarmos a nossa vida a Ele é agora. Porque pode ser que amanhã ou depois de amanhã seja tarde demais. Conforme prefigurado no serviço dos sacerdotes em Israel, Jesus viria para ministrar em nosso favor e aplicar os méritos do seu sacrifício. Assim, o sacrifício expiatório realizado na cruz é todo suficiente para prover a salvação ao pecador. Porém, é por meio do ministério sacerdotal de Cristo, no santuário celestial, que esse sacrifício expiatório é aplicado a todo aquele que nele crê. Hoje, precisamos nos aproximar de Cristo com fé, pela oração e com confissão de pecados e arrependimento para recebermos o nosso perdão. Vimos hoje que Ele é o único capaz de nos auxiliar em nossas fraquezas, pois experimentou as tentações, as dores e nunca pecou. Ele é o nosso advogado junto ao Pai. Por isso, lancemos sobre Ele agora mesmo os nossos pecados, as nossas cargas, porque Ele cuida de nós. Em Mateus 28, Ele faz um lindo convite: "Vinde a mim todos, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Quando Jesus ascendeu ao céu e iniciou sua obra sacerdotal como advogado e mediador, nós podemos agora com confiança nos aproximar do trono de Deus. Esse ministério duraria até o momento em que Ele deixasse o santuário, quando todos os casos estarão decididos. É por isso que eu e você precisamos hoje, com urgência, colocar a nossa vida nas mãos desse Deus. Nós ouviremos agora uma canção com Ítalo Gomes. E enquanto você ouvir essa música, abra o seu coração a Cristo e permita que Ele seja o seu advogado. Que miserável homem que sou, que me tornei,
sobrava e que era meu. No desapontamento, a esperança nasce e vivo o presente, independentemente do que passou. Pois se tudo mudou em Cristo, eu sou mais do que sou. Pra trás eu deixo o homem que fui e as casas que eu construí longe de ti. Se tudo mudou, eu abro as velas da embarcação, na esperança que pela manhã avistarei o porto onde te encontrarei, o porto onde te encontrarei. Como um refugiado, deixando seu país, fugindo pela noite, sem conseguir dormir, confiando na promessa que o pranto toma a noite, mas logo vem o dia e gritos de alegria ecoarão. Se tudo mudou em Cristo, eu sou mais do que sou. Pra trás eu deixo o homem que fui e as casas que eu construí longe de ti. Se tudo mudou, eu abro as velas da embarcação, na esperança que pela manhã avistarei o porto onde te encontrarei, o porto onde te encontrarei. Se a chuva me alcançar e o barco revirar, que eu acampe em terra firme. Se tudo mudou em Cristo, eu sou mais do que sou. Pra trás eu deixo o homem que fui e as casas que eu construí longe de ti. Se tudo mudou, amém. Obrigado, Ítalo, por essa linda mensagem. Se você deseja abrir o seu coração agora, se você quer que Jesus seja o seu advogado, junto ao Pai no santuário celestial, ore comigo agora. Pai querido, muito obrigado porque nós podemos confiar em Jesus como nosso advogado.
Obrigado porque todas as vezes que nós falhamos, que nós pecamos, nós temos alguém para nos socorrer. Que o Senhor nos ajude a entregarmos nossa vida completamente em Tuas mãos, para que no grande dia do juízo o nosso nome seja absolvido, graças ao nosso advogado. Nos colocamos em Tuas mãos mais uma vez e oramos em nome de Jesus. Amém. Jesus Cristo tornou-se no ano 31 nosso sacerdote. De acordo com a simbologia do santuário terrestre, em algum momento ele seria o nosso sumo sacerdote. Quando isso aconteceu? Ou ainda vai acontecer? Essa pergunta será respondida no Bíblia Fácil da semana que vem. E eu espero você.